Saca só, esse talvez seja o vídeo mais importante deste canal até o momento e talvez continue sendo por algum tempo, porque eu vou te mostrar que é possível sim você mixar e masterizar com qualidade o áudio utilizando fones de ouvido. Só que isso exige alguns cuidados e eu vou te dizer quais são agora mesmo. Viva! Emineri, diretamente aqui de Portugal, para tentar te esclarecer como você pode mixar ou masterizar sua música, seu podcast ou seu conteúdo audiovisual utilizando fones de ouvido ao invés de caríssimos monitores de áudio. Bom, eu já fui um aficionado por monitores de áudio, inclusive eu já tive por muito tempo um JBL LSR305 ou LRS305, eu nunca lembro qual era a sigla certa, mas que é um baita monitor de áudio, mas eu sempre precisei me confrontar com um enorme problema ao utilizá-lo. A acústica do ambiente onde eu instalava ele. Porque eu utilizava ele na minha casa e os lugares onde eu morei foram sempre apartamentos de 1 ou 2 quartos, ou seja, lugares muito pequenos que possibilitavam muita reflexão das zonas sonoras a ponto de modificar o áudio, né? De distorcer mesmo o áudio que saía dos falantes do JBL. Óbvio, eu sempre tentei minimizar um pouco esses problemas acústicos utilizando cortinas acústicas feitas de lã de rocha, espumas de densidade alta, suporte para absorver a vibração das caixas, enfim. Várias coisas que até ajudavam a melhorar, mas não eliminavam totalmente o problema. Porque só o fato de eu abaixar a cadeira, né, fazendo isso aqui, ó, ou subindo, ou ficar de pé, já fazia com que eu percebesse diferenças no áudio, né? As frequências que eu eliminava ou aumentava variavam de acordo com a minha posição da cabeça no espaço. Então era impossível confiar no sistema de monitoração do som que eu tinha com o meu JBL, né? E se você precisa mixar ou masterizar algum conteúdo, você sabe que os mínimos detalhes são muito importantes. E se esses mínimos detalhes são maquiados por culpa da acústica do seu ambiente, você nunca vai conseguir entregar um trabalho com excelente qualidade. Mas aí você vai me questionar nos comentários: Emineri, eu gosto dos meus monitores de áudio, eu só quero que eles me entreguem um resultado melhor. Como é que eu faço? E minha resposta vai ser: invista na acústica do seu ambiente. Só que isso vai implicar na contratação de um especialista em acústica para fazer um projeto, comprar muito material específico para tratar a acústica do seu ambiente e ainda fazer a instalação disso, né? Ou seja, obras, e isso tudo vai custar muito caro. Só para explicar fisicamente o que acontece na prática, quando o seu monitor de áudio está gerando as ondas sonoras entre 20 e 20 mil Hz, essas ondas, ao colidirem com qualquer obstáculo, voltam com a fase invertida e causam ou amplificação de certas frequências ou o cancelamento de outras. E essa perturbação nas frequências depende do tamanho do ambiente, da potência sonora do seu monitor de áudio, da distância dos monitores até a parede, né, angulação também, qualquer distância do teto até as caixas, e também depende, obviamente, da posição da sua cabeça no espaço. Então perceba que é algo bastante complicado de mensurar, mas existem alguns softwares que conseguem minimizar um pouco esse problema fazendo a medição de todas ou quase todas as frequências e posteriormente aplicando uma correção para equalização do seu monitor de áudio. Esses softwares eles fazem isso aplicando um ganho para certas frequências e diminuindo outras frequências, assim deixando a resposta do seu monitor de áudio mais linear, né? Nunca é linear, mas é quase linear. Um dos sistemas que você pode utilizar para fazer essa calibração nos seus monitores de áudio é o Arc System 3 da IK Multimídia. Ele é composto por um software, uma espécie de plugin que atua sobre todo o áudio direcionado às suas caixas de som ou monitores de áudio, e ele acompanha também um microfone específico que já vem calibrado para fazer as medições todas da melhor forma possível. Óbvio que esse tipo de sistema é essencial para ambientes onde ao menos exista algum tipo de tratamento acústico. Por menor que seja o tratamento, você já vai notar melhorias no áudio do seu ambiente com essa correção do software. Mas se você não tem um ambiente minimamente controlado acusticamente e insiste em utilizar as suas Yamaha NS10 de qualquer maneira, você está com uma referência sonora completamente distorcida. Só para te deixar ciente, as suas NS10 elas não compensam os problemas acústicos do seu ambiente, tá? Aliás, um pequeno parênteses aqui para essa questão de que você tem que ter um par de monitores de áudio NS10 porque eles são os melhores. A Yamaha não fabrica mais esse modelo há muito tempo. Por que você acha que ela não fabrica mais? Porque ela já fabrica modelos com qualidade muito superior aos da NS10. A questão é que existem muitas pessoas influentes no mundo da música que se acostumaram a utilizar apenas, um par de monitores NS10 para monitorar o áudio de suas gravações, mixagens e masterizações.
Aí quando essa pessoa ouve o mesmo conteúdo em outros monitores de áudio, ela perde completamente a referência e já não sabe dizer quando tem excesso de grave, quando tem excesso de agudo, quando a frequência parece estar se destacando muito ou não, enfim. É uma questão de referência auditiva apenas. Então se você tem aí caixas de som, monitores de áudio que conseguem emitir som linearmente ou quase linearmente de frequências de 20 Hz até 20 kHz, já basta, já é o suficiente. E eu não tô querendo dizer que as Yamaha NS10 não prestam, não é isso. Eu só tô dizendo que atualmente existem soluções muito melhores e com preço muito menor do que velhas caixas NS10 superestimadas por produtores musicais. Ou seja, elas ficaram caras porque tem muita gente aí famosa indicando, dizendo que elas são as melhores, mas na verdade elas são apenas uma referência. Você pode ter diversas referências auditivas, desde que a fonte sonora tenha a capacidade de replicar todas as frequências de forma minimamente linear. Quer um exemplo? Os monitores iLoud Micro da IK Multimídia. Esses monitores são do tipo Near Field, ou seja, servem para você colocar o mais próximo possível dos seus ouvidos. Com isso, eles possibilitam você ouvir o som com um volume baixo. E quando utilizados num volume baixo, podem até mesmo funcionar muito bem em ambientes sem qualquer tratamento acústico, porque quanto maior, mais forte for o volume do som que sai dos monitores de áudio, mais perceptível fica a distorção acústica causada pelo ambiente. Quando o volume é baixo, pouca distorção vai ocorrer. Então por isso que esses Near Fields, por exemplo, dessas caixas de som, são muito interessantes. Mas o papo aqui é sobre fones de ouvido, e eu já falei muito sobre monitores de áudio. Então bora entrar no cerne da questão. Porque existe uma diferença muito grande na nossa percepção auditiva quando utilizamos fones de ouvido ao invés de caixas de som ou monitores de áudio. Na prática, um fone de ouvido acaba emitindo um som dual mono e não um som estéreo completo. Porque assim, um som estéreo vindos de caixas de som ou monitores de áudio, eles criam uma mistura doida no ambiente, né? E o seu ouvido direito, ele não ouve apenas o monitor direito, ele ouve o monitor direito e o monitor esquerdo. Obviamente mais o monitor direito do que o monitor esquerdo. E assim também é para o ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo ouve o monitor direito, mas ouve mais o monitor direito. Então existe uma mistura doida que faz com que a figura estéreo fique complexa no ambiente. E com fones de ouvido, o seu ouvido esquerdo só vai ouvir o som que sai do falante esquerdo, assim como o direito só vai ouvir o som do ouvido direito. Né? A mistura dos sons da direita e da esquerda vai ficar por conta do teu cérebro, né? que vai fazer essa mistura. E esse som que você percebe é menos interessante de ouvir e diferente do mesmo som com os canais LR se misturando no ambiente. Mas isso já não é um problema, porque existem soluções tanto utilizando hardware quanto utilizando software para se obter com fones de ouvido um som estéreo real, como se estivesse saindo de caixas de som num ambiente. Começando pela solução de hardware que existe para aqueles puristas que acham que os softwares só servem para diminuir a qualidade do som, esta interface de áudio chamada Mark I da marca alemã SPL faz essa mistura com componentes analógicos e ainda dá a possibilidade de controlar a intensidade dessa mistura entre o canal esquerdo e o canal direito do som. E essa interface de áudio não é interessante só por conta disso, porque ela conta ainda com um conversor AD e DA de 32 bits, por mais que ela não chegue nesses 32 bits efetivo, mas ela tenta dar essa precisão. E uma crítica bastante interessante dela é ela servir como controlador de monitores de áudio, porque você consegue ligar até 2 pares de monitores de áudio nela e consegue selecionar qual você quer através de uma chave seletora. Caso você tenha interesse numa interface dessas, o link também está aí na descrição lá na loja tomam.de. Mas a solução que eu te recomendo é utilizar um plugin da Waves chamado CLA-NX, porque esse plugin, além de fazer essa mistura entre os canais RL, também equaliza a saída do som de alguns modelos de fone de ouvido, além de replicar o ambiente acústico do estúdio do Chris Lord Aud, que é um renomado engenheiro de mixagem americano que já mixou muita banda grande, dentre elas o Green Day. E quando eu digo que o software replica o ambiente acústico dele, eu não me refiro apenas ao reverb do estúdio dele com um tratamento acústico de primeira, mas também replica a forma com que os monitores de áudio dele soam naquele ambiente. Inclusive, uma das opções de monitores de áudio que você pode selecionar é um par de monitores CLA10 com subwoofer, que são baseados nas Yamaha NS10. Existe também a opção de você acoplar um tracker Bluetooth ao seu fone de ouvido para que o software
também consiga replicar com precisão o som que chega no seu ouvido quando você movimenta a cabeça pelo espaço. Isso é interessante para ter uma imersão mais completa, mas eu sinceramente acho que não é tão essencial assim essa funcionalidade que você pode desligar sem problema algum. De qualquer forma, eu tô deixando o link para esse plugin também na Thomann.de, que você pode comprar ele com tracker ou sem o tracker, lembrando que se você comprar com tracker tem que pagar imposto, tem que pagar frete, mas se você for comprar só o software mesmo, você só consegue fazer apenas o download e não paga nenhum imposto de importação sobre ele. Tá legal, já resolvemos o problema de fazer os fones de ouvido soarem tal como monitores de áudio soam dentro de um estúdio com o devido tratamento acústico. E gastando muito pouco com isso, diga-se de passagem. Porque imagine você pagar por um projeto acústico, sairia no mínimo, sei lá, umas 50 vezes, 100 vezes mais caro do que o valor desse plugin. Mas você pode usar qualquer fone de ouvido com esse plugin? Até pode. Mas eu não recomendo, porque ele já vem com correção de equalização para alguns poucos modelos de fone de ouvido. E esses fones de ouvido são os fones mais utilizados pelos engenheiros de mixagem e masterização mundo afora. Então, você não vai querer utilizar algo muito diferente disso. E eu diria para você escolher algum da marca Sennheiser ou da marca Beyerdynamic, pois são as duas melhores marcas de fone de ouvido. E eu vou deixar os links para esses fones de ouvido também na descrição. E tem mais uma coisa importante a respeito de fones de ouvido. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre DACs, né, os chips que convertem o áudio digital em áudio analógico. Inclusive está linkado aqui, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo. E chips DACs de qualidade fazem toda a diferença na hora de monitorar o som com precisão. E não é só isso, meus amigos. A combinação do DAC mais o fone de ouvido também importa. Eu tenho comigo dois fones de ouvido que eu gosto muito de utilizar. Os dois são da marca Sennheiser. Um deles é o HD280 Pro, que aparece listado na lista ali do plugin da Waves. E o outro é o Sennheiser IE40, que é do tipo in-ear, que você coloca dentro do ouvido. E por que eu tenho dois fones de ouvido? Por que eu uso os dois? Em que situação que eu uso cada um? Se é necessário ouvir com precisão máxima, eu utilizo o HD280 Pro, que é o headphone que você coloca sobre a cabeça, né? Sobre o ouvido também. Mas se eu usar continuamente esse fone de ouvido por muito tempo, mais de 1 hora, por exemplo, eu já vou ficar com dor de cabeça por conta da pressão que ele exerce sobre a têmpora aqui, né? Então, depois que eu tiro o fone de ouvido, eu percebo que maltratou muito, né, a minha cabeça, e eu fico com uma dor de cabeça por algum tempo até que ela passe. Então, por isso que eu não gosto de utilizar esses fones de ouvido, qualquer fone de ouvido desses que fazem pressão, né, perto da têmpora aqui, vão causar esse incômodo. Não tem como, porque o fone de ouvido ele se fixa pressionando sua cabeça. E o fone in-ear, né, que entra dentro do ouvido, eu utilizo quando eu sei que eu vou gastar horas e horas monitorando áudio, como por exemplo quando eu vou editar podcast, que aliás, logo vai ter um vídeo aí eu fazendo edição de podcast, então se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Mas assim, eu também não tô querendo dizer que esses fones de ouvido que entram dentro do ouvido são super confortáveis, tá? Eu só tô dizendo que ele não maltrata a sua cabeça assim como os fones tipo headphone fazem. Então, se você vai usar um fone tipo headphone, como o HD280 Pro, o HD600, o HD800 ou os modelos da Beyerdynamic, o DAC que você tem que escolher é com o chip ES9280 da ESS Tech. Esse chip, ele tá nas interfaces de áudio top de linha mais recentes, mas você pode encontrar ele baratinho lá no AliExpress em forma de adaptador de áudio USB. Inclusive eu tô deixando o link lá pro AliExpress para um desses adaptadores, né, que você compra aí por $30, $40 no máximo. Esse chip é o melhor para esse tipo de fone de ouvido porque ele suporta até 2 volts no sinal de saída, sendo isso o dobro do valor típico de um DAC. E com isso você consegue perceber ainda mais detalhes com o seu headphone. Mas o ES9280 não combina bem com os fones menos potentes, como os in-ear, tipo o IE40. Ele entrega muita potência para esses fones e acaba que o sinal parece distorcido. Por isso o melhor DAC para esses fones de ouvido in-ear é o CS43131 da Cirrus Logic, que você também consegue adquirir baratinho no AliExpress em forma de adaptador USB. Esse chip ele entrega uma potência menor, e ao combinar com o fone IE40 da Sennheiser, parece que formam o par perfeito. A Sennheiser também oferece outros modelos, né, do fone in-ear com um som até superior ao IE40, que é o IE100, o IE400 e o IE500. E todos esses combinam muito bem com o DAC CS43131. E então, sendo bem direto ao ponto, a melhor solução para você monitorar com excelente qualidade o seu áudio ao utilizar fones de ouvido seria você ter um fone Sennheiser HD600
que já é um fone superior ao HD 280 Pro e mais confortável também, porque o HD 280 Pro ele aperta bastante a cabeça. E utilizar em conjunto com o HD 600 o DAC ES9280 na forma de adaptador de áudio USB. E junto com eles, óbvio, né, utilizar também o plugin da Waves, o CLA-NX, que cria a imagem estéreo real e que também adiciona a acústica real de um estúdio, além de equalizar automaticamente as frequências do seu fone de ouvido HD 600. Com isso, você não vai precisar se preocupar e nem gastar horrores de dinheiro com acústica. Perceba, com apenas 3 itens, você vai ter um som superior, você vai conseguir monitorar o som de uma forma muito melhor do que muita gente por aí. Eu vou deixar na descrição esses 3 itens por primeiro, então fica fácil você encontrar ali a combinação perfeita para você conseguir o som de referência perfeito. E se você quer que eu faça um vídeo aí falando um pouco mais sobre esse plugin da Waves ou sobre qualquer outro assunto que eu tenha mencionado aqui nesse vídeo, deixe aí nos comentários para que eu saiba e possa fazer esse vídeo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, por favor, né, se inscreve aí, porque logo mais tem vídeo novo falando sobre algum assunto similar que pode ser e com certeza será interessante para você. E aí, curtiu?